reunião Pais de Joelhos, Filhos de Pé. E agora, nesse momento, vamos ouvir a irmã Maria Eunice com o hino 381 do nosso cenário, 144 mil. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou cantar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Os 144 mil na vida temporal guardaram a lei até um tio, venceram todo o mal, e lá no mar estavam a cantar, e lá no mar com a paz reboar, no belo monte de Sião, selados com sinal, irrepreensíveis eles são nas águas de cristal, e lá no mar estavam a cantar, e lá no mar com a paz reboar, e ao Cordeiro seguirão, suas primícias são. Seu belo hino cantarão, é o hino de Moisés, e lá no mar estavam a cantar, e lá no mar com a paz reboar, assim serviram a Jesus, seguiram sua luz, para que eu servissem mais e mais, os trasladou Jesus, e lá no mar estavam a cantar, e lá no mar com a paz reboar. Oh, que delícia perenal, que paz celestial, além do grande turvo mar, o cristalino mar, e lá no mar estavam a cantar, e lá no mar com a paz reboar. Amém. 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 Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir oração por mim hoje. Se meu filho fosse vivo, hoje estaria fazendo 41 anos. E eu peço aos irmãos que orem, porque hoje também está fazendo 10 meses que ele foi morto. E eu cantei esse hino porque Deus me ajudou, mas eu achei que não ia dar conta.
Amém, mãe Eunice. Vamos orar sim. E, na verdade, eu pedi assim, porque era para a irmã Kelly cantar, e aí eu pensei que a irmã Zefinha também canta, que é tia da Kelly, e aí, como a irmã Zefinha estava com garganta inflamada, eu pensei, a irmã Maria Eunice. Mas a irmã é forte, né? A irmã é uma guerreira, uma vencedora. Essa é a sua identidade. E que Deus Eu continue gosto te muito de abençoando. cantar, irmã. Gosto muito de cantar. Gosto muito de louvar o meu Deus. Amém. E para mim foi um privilégio. Amém, glória a Deus. Amém. Então, com os nossos corações preparados para a mensagem dessa noite, nós vamos ouvir o pastor Machado, mas antes eu quero fazer um apelo para os irmãos desligar os microfones. Essa mensagem vai estar sendo gravada, então vamos desligar, tá? Os microfones. A irmã Jane, fique sempre atenta nos microfones para quando tiver algum microfone aberto por algum acidente, a irmã mutar o microfone, tá bom? Então, nosso convidado de hoje é o pastor Machado da Silva, e vamos ficar atentos também à mensagem dessa noite. Estamos é super importante estarmos aprendendo mais sobre esse assunto, a igreja remanescente e o selamento. Então, com o irmão Machado está a palavra. Boa noite, pastor Machado, seja muito bem-vindo. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz. Me ouvem bem? Boa noite. Boa noite. Graça e Boa paz. noite, pastor Boa noite, Machado. pastor. Me ouvem bem? Sim, irmão, sim. Muito bem. Sim. Obrigado pela oportunidade, fiquei muito feliz em ouvir nossa querida irmã Maria Eunice aí cantando, louvando ao Senhor, com esse hino que somente os adventistas do sétimo dia, do movimento de reforma, cantam. Somente nós temos este hino que foi composto pelo nosso querido irmão André Sercan, né? Então é um hino singular, é um hino peculiar do movimento de reforma. Por quê? Deus o sabe, né? Nós cantaremos o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, e mais ninguém cantará esse cântico. Muito interessante. Bem, nós estamos de 20 horas e 22 minutos. Nós tentaremos aqui rapidamente sintetizar o assunto proposto para hoje. Os 144.000 e a igreja remanescente. Nós já vimos esse estudo aqui, dias atrás, pelo nosso querido pastor Jeremias Nunes. Agora, nós temos, meus amados, muitas perguntas dentro desse tema, muitos questionamentos, e da parte dos irmãos SD, que chamamos classe numerosa, eles têm uma série de objeções, e nós precisamos ter as refutações para que o assunto fique claro em nossa mente. Então, vamos começar aqui contextualizando esse tema. E para isso, vamos fazer um paralelo. No estudo passado, já ouvimos dos 144.000, já ouvimos desta obra de selamento, já ouvimos o que é o selo, o que representa o selo, quem receberá o selo. Agora, hoje, vamos tentar responder a outras perguntas, mas eu confesso que o estudo de hoje não é suficiente para clarear todas as questões relacionadas ao tema, que é um tema complexo. Nós vamos trabalhar apenas em parte, e se houver oportunidade, depois, no outro encontro, a gente pode ainda continuar a dissecá-lo, porque é um tema realmente que eu considero pertinente, ou seja, muito importante, recorrente, indispensável, e tem tudo a ver com a nossa história como igreja remanescente. Então, eu vou mencionar aqui os textos bíblicos, e se alguém aí desejar lê-lo, pode então fazê-lo,
pode ler o texto e eu faço o comentário. Vamos começar com Mateus, capítulo 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Alguém aí se habilitaria a ler conosco? Alguém aí gostaria de ler? Sim, 17, de 1 ao 4. Irmão, por favor, irmão Lies. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, que os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Obrigado, irmão Elias. É o seguinte, meus amados, aqui nós temos uma miniatura da segunda vinda de Cristo em glória. Prestem bem atenção, uma representação da segunda vinda de Cristo. E o que eu quero trabalhar aqui? Eu quero trabalhar as 2 classes de salvos na vinda de Cristo. Que no versículo 27 do capítulo 16, repetindo, capítulo 16, verso 27, Jesus falou da sua segunda vinda. Então, 6 dias depois, ele deu aqui uma miniatura, uma representação, uma amostra da segunda vinda. E apareceram ali com ele Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? No livro Desejado de Todas as Nações, a página 421, numa edição, na outra dá na 408, né? A irmã White diz assim: ali sob o Pisga, Moisés e Elias representavam 2 classes de salvos que estarão sobre a terra por ocasião da segunda vinda de Cristo. Moisés representando os mortos ressuscitados, desde Abel, a grande multidão, portanto, e Elias representando os que serão trasladados sem passar pela morte. E esses trasladados, sem verem a morte, são em número de 144 mil. Amém, irmãos? Amém. 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 Glória a Deus. Amém, irmão. Então, os adventistas dizem: não importa se você faz parte dos 144 mil ou da grande multidão, o que importa é que você seja salvo. Essa afirmação não é verdadeira. Por quê? Na volta de Cristo só tem 2 classes representadas. A da grande multidão, dos que morrem e ressuscitarão pela voz do Filho de Deus, no final da 7ª praga, e a grande multidão de todos os salvos que morreram desde Abel, e aqueles que são representados por Elias, que foi trasladado sem passar pela morte. Olha que coisa interessante. E esses têm um número específico, que é de 144 mil. Desses é dito que eles não passarão pela morte. Qual morte? A morte do decreto. Então aqui cai por terra outra a alegação dos adventistas, de que o selamento não poderia ter começado em 1844, porque de lá já morreram muitas pessoas, de lá para cá. Mas como resolver essa questão? Daniel capítulo 12. Alguém se habilitaria a ler para nós? Que eu quero interagir com vocês. Daniel 12, de 1 ao 2. Nesse Naquele tempo se tempo- levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos dos
seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Obrigado, minha querida irmã. Olhem só, vamos agora matar, como se diria assim, a segunda questão. A primeira questão nós já vimos. Na volta de Cristo só tem dois grupos. O da grande multidão, que são dos que morreram desde Abel até 1844, sem conhecer a verdade do sábado, que é o selo. Quando a porta do Santíssimo ainda estava fechada, e o selamento, portanto, não tinha começado, porque o povo de Deus não havia ainda estado diante da arca, conforme Apocalipse 11, 19. Estudando na lição do sábado passado, inclusive. Então, quem é adventista, conhece a terceira mensagem e não recebe o selo para fazer parte do número dos 144 mil, não vai estar na grande multidão. Porque a grande multidão, repito, é só para quem morreu sem guardar o sábado. Nas igrejas protestantes, porque não tiveram essa luz, ou para o povo de Deus que morreu desde Abel até 1844. Portanto, como adventista do sétimo dia, conhecedor da terceira mensagem, vivendo debaixo da obra do terceiro anjo, eu preciso estar entre os selados. Por isso que Anuais disse, busquemos com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. Porque se você, como adventista, repito, não está neste grupo, seu caso é complicado, porque não tem espaço para você na grande multidão, como adventista. Bem, e agora, como resolver a questão daqueles que morreram de 1844 para cá? Porque em Apocalipse 7 diz que eles não passaram pela morte. Em Apocalipse 14 diz que eles são vivos, comprados como primícias. Como entender isso? O texto que nossa amada irmã leu, de Daniel 12, fala de uma ressurreição especial. A ressurreição mista. Ela é composta de justos e injustos. Pessoas que ressuscitam para a vida e pessoas que ressuscitam para a vergonha e desprezo eterno. Para cumprir-se o que Jesus disse ali para os seus algozes. Eu sou, e vereis o Filho do Homem descendo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E nós lemos aqui no Apocalipse que até mesmo aqueles que traspassaram Jesus o verão vindo em glória. Por quê? Porque nessa ressurreição de Daniel 12, 2, todos os que morreram selados debaixo da mensagem do terceiro anjo, ouvem a voz de Deus, que será qual trovão ou terremoto, como nunca ouvem, e as sepulturas se abrem, e os servos de Deus, que morreram selados debaixo da terceira mensagem, saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz que Deus há de fazer com os que guardaram a sua lei. Esses santos, em número de 144 mil, reconhecem a voz, ao passo que os ímpios julgam ser um trovão ou terremoto. A voz do Filho, aliás, a voz de Deus, semelhante ao som de muitas águas, adentra os túmulos que se partiram, e eles que estão no túmulo ouvem a voz de Deus e saem do corpo da terra com o corpo glorificado. O livro Grande Conflito, página 637. Grande Conflito, 637. Primeiros escritos, 285. Eu gosto do texto do primeiro escrito porque diz: os que morreram debaixo da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saem do túmulo glorificados. Os santos vivos em número de 144 mil. Então se percebe por aqui que Apocalipse 14, 13. Quem gostaria de ler para nós? Se cumpre nesse momento. Apocalipse 14, verso 13. Quem se habilita para essa leitura?
Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Amém, irmãos? Amém. 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 Glória a Meus Deus. queridos, todos os que morreram em Cristo, desde Abel, são bem-aventurados. E por que João falou isso aí em Apocalipse 14? É porque no Apocalipse 14 nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro anjo. Certo? O versículo 12 fala do povo do advento que guarda o sábado, a partir de 1844. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, o povo adventista do sétimo dia, depois de 1844 para cá. Agora, um detalhe interessante. Quem morreu, então, de 1844 para cá, depois que começou a proclamação da terceira mensagem, depois que o terceiro anjo iniciou sua obra, é bem-aventurado. Por quê? Porque ele ressuscita a voz de Deus. Ele está entre aqueles que Paulo diz em 1 Coríntios 15, que dirão, esse é o Deus a quem nós aguardávamos. Eles ressuscitam antes do aparecimento de Cristo em glória para ressuscitar a grande multidão. Então, tem a ressurreição que é pela voz de Deus, que é para os que morreram selados de 44 para cá, e tem a ressurreição que é pela trombeta de prata de Cristo, que acontece depois, no final da sétima praga. Então, é muito interessante. No livro Primeiros Escritos, 285, lemos, foi à meia-noite que Deus manifestou o seu poder para libertar o seu povo. Os ímpios tinham tramado a sua morte, mas à meia-noite o sol nasceu, as sepulturas se abriram, e todos os que morreram debaixo da fé da mensagem do terceiro anjo saíram do túmulo glorificados. Deus os honrou, não permitindo que passassem pela mão dos ímpios. Olhem que coisa interessante. Deus os honrou, não permitindo que os ímpios matassem. Ela diz, se Satanás pudesse matá-los, seria completo o seu triunfo. Mas Deus os honrará, não permitindo que passem pela morte. Ou seja, que é morte? A morte do decreto. Então, outra questão resolvida. Qual é a morte pela qual os 144 mil não passam? É a morte do decreto. E quem morreu de 1844 para cá? Morreu selado. Então, é considerado como se nunca tivesse morrido. Porque quando Cristo volta, ele já está vivo, de pé e com corpo glorioso. Portanto, é considerado como se nunca tivesse morrido. Ainda é mortal, mas já está glorificado. E não vai morrer nunca mais. Então, isso faz toda a diferença, meus amados. Os adventistas não conseguem explicar isso. Eles negam a ressurreição especial. Eles negam que o selamento tenha começado em 1844. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Agora vamos para outro quesito. Por que Guilherme Miller morreu em 1844 ou depois de 1844 e não vai pertencer aos 144 mil? O livro Primeiros Escritos de Ellen White, a página 258, diz a irmã White, vi que santos anjos de Deus guardam o túmulo desse fiel servo de Deus, e ele há de ressurgir na última trombeta de prata de Cristo e seus anjos. Por quê? Porque ele não recebeu, ele não aceitou a luz do sábado. Portanto, mesmo tendo morrido, já no contexto do advento, ele morreu nos adventistas do primeiro dia. Ele não recebeu a mensagem do sábado. Então, vai ressuscitar na grande multidão. Mas, repito, um adventista do sétimo dia que recebeu a terceira mensagem não tem lugar nesse grupo. Ele precisa estar no grupo dos selados. E se não estiver, aí o caso dele é complicado.
Isaías capítulo 25, verso 8. Aqui nós temos a ressurreição imortal daqueles, a ressurreição e depois a imortalização daqueles que morreram de 44 para cá. Apocalipse 7, verso 17. Deus vai enxugar dos olhos deles toda lágrima. Isaías 25 e 9. Os que estão vivos por ocasião da vinda de Cristo, diz aqui a irmã White, aguardando o seu maravilhoso aparecimento, são os santos vivos, em número de 144 mil. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 263, 263. Agora nós vamos pegar um contraponto a Guilherme Miller. Vamos falar da irmã Hackins, que o pastor Jeremias falou aqui no estudo passado. Ele já pontuou esse caso. Mas eu coloquei de novo para a gente comparar com Guilherme Miller. Diz aqui a irmã White: mal pude acreditar na notícia da sua morte, mas nada temos a lamentar quanto a ela, a não ser o estarmos privados da sua companhia, porque não precisamos chorar sobre ela, porque o Senhor me mostrou que ela está selada. Prezado irmão, mal sei o que lhe dizer, a notícia da morte da sua esposa me foi avassaladora. Mal pude acreditar agora, mas Deus me mostrou em visão, no sábado à noite, o que passarei a escrever. Vi que ela estava selada. Então aqui fica claro que quem morreu de 1844 para cá, no movimento adventista do sétimo dia, do terceiro anjo, já morreu selado, ou foi selado na morte. Então ela diz, vi que ela estava selada, ela foi selada. E ouvirá a voz de Deus, de Daniel 12, 2, estando com o grupo dos 144 mil aqui na terra. Vi que não precisamos chorar, ela descansará no tempo de angústia. E tudo que podemos lamentar é a perda de termos sido privados da companhia dela. Vi que sua morte resultará em bem. Mensagem Escolhida, volume 2, 263. Aí continua aqui a serva do Senhor no comentário bíblico adventista, página 982. Hoje vivem na terra homens que passam dos 80 e alguns até dos 90 anos. Vê-se na fraqueza deles o resultado natural da velhice. Mas creem em Jesus e Deus os ama. E o selo de Deus está. Aqui, irmãos, está no presente. O verbo aqui está no presente. O selo de Deus está sobre eles. E estarão entre aqueles sobre quem o Senhor proferiu a bênção. Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha que bênção, irmão. Aí ela cita aqui Apocalipse 14, 13. E ela continua. O recente falecimento do irmão Nicolas, da irmã Nicole, esposa do ancião Otis, de Dorchester, Massachusetts, nos recorda o fato de que muitos dos fiéis amigos da verdade presente, que desde 1844 para cá foram os primeiros a abraçar o sábado e agora dormem em Jesus, selados. O casal Nicole foi um dos primeiros a abraçar o sábado. Por dessa forma, eles morreram em esperança, conforme Apocalipse 14, 13. Isso aqui, irmãos, está nessa meditação nossa, Sinais dos Tempos, que acho que todo reformista hoje tem essa meditação, e quem não tem, perdeu muito. 10 de agosto, tá? Dessa meditação, a página 228. Eu acho boa essa página aqui, porque ela traz o caso da irmã Hatkins e traz o caso do casal Nicole, o esposo e a esposa, que a morte declara que já estavam selados também, porque morreram guardando o sábado debaixo da mensagem do terceiro anjo, certo? Então isso aqui é que faz a diferença entre a reforma e a igreja adventista, na compreensão desse tema. É que nós cremos na ressurreição especial, e nós sabemos que ela é para aqueles que morreram selados de 44 para cá, que fazem parte do número
porque não haverá uma mais e nem uma menos do que esse número. O número é real, é exato, é literal. Os adventistas dizem, mas o Apocalipse é simbólico. Nem tudo. Por exemplo, as pragas não são simbólicas, não. Eu tenho dito, se você acha que tudo ali é simbólico, então prepare o lombo para as pragas. Né? Porque as pragas são literais. Só para dar exemplo. Então, os 144 mil são literais. A White declarou aqui 3 pessoas que estavam seladas, porque morreram de 44 para cá, guardando o sábado, debaixo da promessa do Apocalipse 14 e 13. Agora, vamos partir para outro tópico. Vamos traçar um paralelo. Já ficou claro que o selamento começou em 44, não como dizem os adventistas, que está para o futuro e que é simbólico, mas que já começou em 44. E vamos pegar aqui um paralelo com o tempo do Antigo Israel. O Antigo Israel é sempre uma figura do Israel moderno, há um paralelo íntimo. Em Êxodo capítulo 12, quando o povo de Deus foi tirado do Egito, houve um selamento com sangue na ombreira da porta dos hebreus. E o anjo da morte passou sobre eles e não os atingiu. Então, nós lemos Êxodo 12, né? Verso 3, verso 7, verso 13 e o verso 22 ao 23. Nós conhecemos muito bem sobre as 10 pragas. Agora, para o tempo do fim, quando o povo de Deus estiver saindo do Egito deste mundo para entrar na Canaã celestial, há um selamento que começou em 1844, conforme Ezequiel 9, do verso 1 ao 6. E a irmã White diz que esse selamento de Ezequiel 9 é o mesmo do Apocalipse 7. Ela diz, um e o outro são a mesma coisa. Tanto o selamento de Ezequiel 9, repito, como do Apocalipse 7, são o mesmo acontecimento. E o que marca o início desse selamento? Que não está para o futuro, repito, como ensinam os adventistas do sétimo dia, mas que começou em 1844 com o terceiro anjo, com o juízo investigativo. Nós vamos pegar aqui uma comparação. No Antigo Israel foram 10 pragas. No Israel moderno agora serão 7 pragas. A única diferença é a diferença de 3 pragas. Mas haverá as pragas da mesma forma, né? Então, embora sendo em número de 7. E que são piores do que naquela época. Porque serão sem misericórdia. Naquela época ainda houve misericórdia. Apocalipse capítulo 16, verso 13, verso 18, para quem está anotando, né? Fala do terremoto pela voz de Deus. Grande conflito, 636, primeiro escrito, 285. Apocalipse capítulo 15, verso 2, verso 3, né? Fala dos selados cantando cântico que ninguém mais, além deles, podem cantar. E fala da ressurreição geral, pela trombeta de prata de Cristo. Então, nós temos em Ezequiel 9 a primeira referência ao selamento do remanescente espiritual, do Israel espiritual, digo, do remanescente. Apocalipse 7, Jerusalém representa o mundo. Nesse caso aqui, diz a irmã White, representa a terra. E representa também a igreja de Cristo, num sentido restrito. E quem está realizando o selamento? Deus, Cristo, o Espírito Santo, anjos literais, que eles guiam os missionários, os mensageiros, anjo simbólico, ou seja, o ministério, e nós, a igreja, o povo de Deus, os missionários. Por que eu coloco isso aqui? Porque os adventistas do sétimo dia têm outra objeção. Eles dizem, olha, os selados são só 144 mil. E se quem sela são as pessoas, vai ficar alguém sem selo. Porque eles criam todo tipo de paranoia, todo tipo de bobagem para confundir. Vai ficar alguém sem um selo. Ainda levantam mais uma questão. E as crianças? E as mulheres? Aí acabam dizendo que esses selados são só os que já nasceram na igreja adventista. Porque diz no Apocalipse que eles não se macularam com mulheres. Mas nós sabemos que mulher é a igreja.
E nós não pegamos a versão atualizada, que diz, esses não se macularam com mulher. Nós pegamos a corrigida, que diz, esses são os que não estão contaminados. Ou seja, no tempo presente, o passado não importa. Por quê? Primeiros escritos, a página 261. A morte diz, vi que Deus tem filhos honestos nas igrejas que se corromperam, nos adventistas nominais e nas várias igrejas que constituem Babilônia. E antes que o alto clamor do terceiro anjo seja ouvido, ministros e povos ouvirão a voz e tomarão posição ao lado do remanescente. Então vejam só, nós teremos o alto clamor, que vai ser só para completar o número, porque ainda tem grande parte do povo que vai ser selado nessas igrejas. Mas o remanescente já existe, estando completo o número ou não. É uma pena que o nosso tempo já acabou, né? E nós não conseguimos fechar o assunto. Mas eu vou tentar resumir rapidamente. A palavra nos diz em Apocalipse 11 e 19 que as nações estão iradas. A ira das nações foi caracterizada com a Revolução Francesa e a Inglesa, em 1848, as revoluções europeias, que resultaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, 14 a 18 e 39 a 45. Então, o Senhor mandou os 4 anjos segurarem os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse de forma a destruir a terra, enquanto Deus não selasse o remanescente. Por isso, repito, a igreja remanescente e o selamento, ou seja, o selado são o remanescente. Eu vou citar um texto aqui do livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, página 590. Pode anotar aí. Na outra versão dá na 580, mas pegue a 590, quase todos é a 590. Ela diz assim, João, em santa visão, contemplou o triunfo final da igreja remanescente de Deus. Disse ele, olhei e eis o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele os 144.000, que saíram vitoriosos sobre a besta, sobre a sua imagem e sobre o número do seu nome. Então os adventistas se dizem ser a igreja remanescente, mas não concordam com o selamento em andamento e não concordam com a exatidão do número. Então eles não são igreja remanescente. E ainda dizem que podem se salvar na grande multidão como adventista do 7º dia, o que não é verdade. Então, irmãos, a igreja remanescente são os 144.000 que estão sendo assinalados desde o momento que os anjos seguraram os 4 ventos, o que aconteceu a partir de 1844 a 48, segundo Roy Smith, aqui no livro As Profecias do Apocalipse. Então, Deus está segurando os ventos para que o seu povo seja assinalado. Testemunhos para os ministros, página 444 e 445. Então, a White descreve aqui esse trabalho de selamento enquanto os anjos seguram os 4 ventos. Você pode anotar também primeiros escritos, a página 118. Diz a White, vi o terceiro anjo. Ele é o anjo que passa para lá e para cá, pondo no remanescente o selo do Deus vivo. Novamente, quem tem a meditação, Sinais dos Tempos, pode ler na página 226, o anjo selador. E eu vou ler aqui o texto rapidamente. Perguntei ao anjo se havia sobrado alguém, falando aqui do desapontamento. Ele me fez olhar em direção oposta e vi um pequeno grupo em viagem por um caminho estreito. Todos pareciam estar fortemente unidos pela verdade, em grupo ou companhias. Disse o anjo, o terceiro anjo os está amarrando ou selando em feixes para o celeiro celestial. Olhem que coisa linda! Meus amados, se o terceiro anjo é o anjo que a profetisa viu selando, porque é a mensagem do sábado, e os adventistas dizem que o selamento está para o futuro, é a mesma coisa dizer que o terceiro anjo não veio ainda, é negar a sua própria existência. Ou dizer que ele veio, mas não está fazendo nada.
E olha que eu suspeito disso hoje, na atualidade, porque hoje quem já está fazendo a obra é o outro anjo. É o anjo que está levando avante a mensagem do selamento. É o movimento de reforma, é o quarto anjo. Então, esse selamento, diz a profetisa, iniciou-se em 1844, com o ministério do terceiro anjo, o anjo que sela, que ata o trigo para o celeiro celestial, passando para lá e para cá, pondo no fiel remanescente o selo do Deus vivo. Primeiro escrito, 8:8 e 8:9. E agora, irmãos, a profetisa fala no primeiro escrito, 2:7-9, de quando se encerra essa obra de selamento. Ela viu aqui a mensagem sendo encerrada e viu o número dos selados. E ela viu os 144 mil em um quadrado perfeito. Nenhum a mais, nenhum a menos. 12 companhias de 12, 144. Ela diz, os 144 mil triunfaram sobre a besta e a sua imagem. Primeiro escrito, 2:7-7. No Apocalipse 14, verso 1, que lemos para a abertura, ela viu esse grupo em pé, com Cristo, sobre o Monte Sião, com harpas na mão, com salvas de ouro. E ela viu que há um templo ali no céu, onde só eles podem entrar. Há um canto que só eles podem cantar. Eles são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Enquanto a grande multidão de salvos vai povoar a nova terra, eles moram na cidade, né? Então, isso aqui é maravilhoso. Página 284 do primeiro escrito. Os 144 mil receberam uma honra especial, um reconhecimento especial, porque eles saúdam, eles lavam os pés uns dos outros e saúdam-se com o ósculo santo. Outra razão pela qual a igreja adventista não é a igreja remanescente, porque não saúda com o ósculo santo. Tá? E, infelizmente, há muitos reformistas que estão abandonando o ósculo santo também. Certo? E aqui, primeiros escritos, página 15, eu finalizo, e o Vida e Ensino, página 63. A irmã te diz, foi então que a sinagoga de Satanás reconheceu que Deus havia amado a nós, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com o ósculo santo. E eles vieram e adoraram prostrado aos nossos pés, para cumprir-se Apocalipse 3, versos 7-13, que Deus prometeu ao remanescente de Filadélfia. Certo? Então, meus amados irmãos e irmãs, fica claro que o selamento começa com a vinda do terceiro anjo, o que aconteceu em 1844. Fica claro que eles não passam pela morte, mas é a morte do decreto. E eu vou finalizar, porque o tempo já acabou, né? João, o evangelista, capítulo 20, o versículo 24, para matar a última charada deles, né? Dos adventistas nessa questão. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Na corrigida diz, não estava com os 12, quando veio Jesus. Porque a morte diz, vi que ela está selada e estará com os 144 mil. Aí os adventistas dizem, está com é não fazer parte do número. Irmãos, biblicamente falando, está com ou está entre é a mesma coisa que dizer faz parte, está incluído. E qual é a prova que temos? Está aqui, ó, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os 12 quando veio o Senhor. Ou seja, com ou sem Tomé, eles eram os 12, certo? E agora eu vou dar outra prova. Marcos 16, verso 7. Marcos 16, 7. Vou dar um exemplo ao contrário agora. Anote aí. Marcos 16, 7. Mas ide e dizei aos seus discípulos, e também a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Observem, os discípulos eram 12, com ou sem Pedro. Vai e dize aos meus discípulos, e também a Pedro. E os discípulos eram 12, embora
Pedro estivesse cortado nesse momento aí, por ter negado a Cristo. Embora Judas tivesse morrido e Matias não tivesse ainda sido eleito em seu lugar, eram os discípulos de Jesus, chamados 12. Espero que eu tenha sido claro e que nós tenhamos compreendido, pelo menos em parte, a diferença da compreensão sobre esse tema entre os adventistas do sétimo dia e os adventistas do sétimo dia movimento de reforma. Eu queria depois comentar a questão também que eles pontuam lá, para criar confusão, sobre o caso... Bom, esqueci agora. Mas então eu espero que a gente tenha outros momentos para reestudar esse tema, continuar ampliando esse tema, estabelecendo as diferenças da compreensão. Sim, eles dizem, a Moed disse que não é assunto de salvação. Não, ela disse que não era assunto de se preocupar com que pessoas fariam parte do número. Certo? Mas quanto ao selamento e ao número, ela disse, busquemos com todo o poder que Deus nos tem dado, estarmos entre esses 144 mil. Que Deus nos abençoe. Amém.